galera, beleza? Tranquilo? Gabriel na área. Hoje eu estou muito feliz porque hoje iremos entrevistar o candidato a prefeito, Michael Quintanilha, ele que vem pelo PSTU. Candidato, conte um pouco da sua história e se apresente-se aí. Olá, primeiramente agradecer o espaço, agradecer Obrigado. ao Gabriel. É muito importante a gente ter esses espaços durante a eleição, espaços democráticos, né? Já que nós não vamos ter acesso, fomos boicotados do debate. Sim. A gente ter esse espaço para a gente apresentar o nosso programa para o povo trabalhador da periferia é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E sempre que precisar, tanto eleição ou não, a gente sempre continua na luta, nos movimentos, luta no movimento social, luta no movimento por moradia, para a gente construir projetos no bairro, nos bairros, na periferia da cidade. Sempre que precisar, estaremos aqui. Espero que o espaço esteja aberto. Certo, candidato. Candidato, eu percebi muito que o seu partido tem um compromisso com o povo trabalhador em Volta Redonda. Qual a proposta para o povo trabalhador da periferia? O nosso partido, Gabriel, é um partido que ele é fundado, Sim, composto e está diariamente na luta do trabalhador. Nas eleições a gente tem uma certa visibilidade, o nome do PSTU, mas nós estamos, durante os 4 anos, não só de eleição, atuando junto aos metalúrgicos, junto ao trabalhador na periferia, sim, na luta por moradia, na luta nas cooperativas de reciclagem na cidade. Então, a nossa batalha é ao lado do trabalhador. E dentro dessa experiência de luta que nós temos, dentro dessa história, dessa construção de onde nós viemos, sim, a gente identifica que o trabalhador, ele é trabalhador dentro da fábrica, dentro da sala de aula, em qualquer local de trabalho, dentro do comércio, e ele também sofre enquanto trabalhador, para além da exploração no serviço, ele sofre na periferia, sim, na quebrada, porque ele precisa de uma saúde pública de qualidade, precisa de educação de qualidade, precisa de acessibilidade, e ele precisa de lazer e esporte, coisas que o poder público não dão, e principalmente para o trabalhador que mora na periferia, onde está a maior parte da classe trabalhadora nossa que é tão explorada e oprimida. E nós, enquanto PSTU, a gente não promete falar, vote na gente, nós vamos resolver todos os problemas. Porque a nossa política, o nosso princípio, o nosso programa, ele é baseado em entregar e dar participação para o trabalhador nas nossas decisões. Entendi. Porque o trabalhador, ele paga a conta todo mês. Todo mês tem que pagar água. Se não pagar, corta. Realmente. Tem que pagar a luz. Se não pagar, corta. Mas na hora de decidir o que é feito com a riqueza gerada pelo seu suor, pelo seu sangue, pelo seu esforço, ele só é convidado a participar de 4 em 4 anos. Realmente. E o PSTU se compromete a acabar com isso através da política dos conselhos populares, onde o trabalhador, tanto no seu local de trabalho, se organizando através de sindicatos, associações, quanto no seu bairro, se organizando através dos conselhos populares, sim, eles vão discutir a realidade do seu bairro, decidir quais são as suas prioridades, sim, quais são os problemas que o bairro está vivendo, e isso em conjunto com a prefeitura dando todo o suporte político e técnico para esses conselhos populares, para que ajude o trabalhador a decidir e entender o que está acontecendo no seu bairro, ajude a construir projetos para o seu bairro, e quem tem que decidir de fato o que vai ser feito na quebrada, na periferia e na cidade como um todo, é o povo trabalhador. E através desses conselhos populares, eles vão participar não de 4 em 4 anos, mas vai ser todo mês. E nós vamos acabar com essa história de política aparecer só de 4 em 4 anos para fazer promessa. Entendi. Faz a promessa, aí vai lá para o centro da cidade, fica no ar-condicionado e esquece o povo da periferia. O foco é fazer, né? O foco é fazer. E a gente não acredita que somente votando e deixando os caras no ar-condicionado lá, nós vamos resolver alguma coisa para o nosso povo. Entendi. Nós temos que tirar o poder do centro da cidade, da mão dos ricos e poderosos, esses que arrebentam com a nossa vida todo dia, e trazer para a periferia, porque eles não querem dar uma educação de qualidade para a periferia, visto que a gente vê aí a quantidade de escola que nós temos sendo fechada, tanto pelo Estado, tanto pelo município, salas superlotadas, professores sem condições de trabalho, né, os postinhos com falta de medicamento e infraestrutura. Realmente. Eles não querem dar uma vida digna para a periferia, porque da periferia eles só querem faxineira, motorista, gente para bater marreta, mas eles não querem dar uma educação e um futuro de qualidade para a nossa juventude na periferia. Não é do interesse deles. Entendi. Nós queremos que o jovem da periferia, a criança da periferia, tenha a mesma, o filho do trabalhador tenha a mesma condição que o filho do rico e o filho do empresário. Isso tem que ser verdade. É uma cidade que tem um problema de poluição. Como pretende acabar com a poluição na CSN? Volta Redonda, para além de ter um problema gravíssimo
de poluição, porque não basta o trabalhador ser explorado a vida inteira na usina. Sim. Ele tem a sua saúde prejudicada lá dentro por esse trabalho, 20, 30. Hoje em dia o cara vai trabalhar até 25, 65, né? Depois da reforma trabalhista. Sim. Né? E aí o cara vai pagar por todo esse abuso, essa agressão que a CSN faz à saúde dele, Sim. depois de 65 anos, entendeu? Depois que ele já estiver bem, que a CSN tiver sugado tudo dele, sim, aí que ele vai sentir todo o peso que tem da poluição de Volta Redonda, com problemas pulmonares, enfisema pulmonar, nós temos diversos casos em Volta Redonda. A cada 3 horas, uma pessoa é internada com problemas respiratórios em Volta Redonda. Sim. Volta Redonda ela é tida nacionalmente como uma zona de sacrifício. A literatura hoje, da discussão do meio ambiente e da poluição, trata Volta Redonda como uma zona de sacrifício. Sacrifício para quê? Sacrifício para o desenvolvimento. Eles falam, algumas cidades vão ter que pagar o preço da poluição e das mazelas do desenvolvimento capitalista, realmente, enquanto o país se desenvolve. Mas esse desenvolvimento é para quem? Eu acho que é para os ricos. Esse desenvolvimento é só para os ricos. Esse desenvolvimento não é para o nosso povo. Ou seja, a gente é uma zona de sacrifício para enriquecer investidor lá na Faria Lima, para enriquecer especulador da Bolsa de Valores. É assim que Volta Redonda é tratada. E para isso, nós temos que fazer um excelente combate à CSN, fazer um combate duro, coisa que não está sendo apresentada nessa eleição. Todo mundo está falando que tem que ter diálogo, que tem que conversar. Gente, que diálogo é esse? Que diálogo é esse? Onde a gente entra com o couro e eles entram com o chicote. É o único diálogo que a CSN quer. Sim. Ela, por diversas vezes, não cumpre as determinações dos órgãos do meio ambiente. Nós temos órgãos do meio ambiente extremamente frágeis em combater a poluição da CSN. Quando o INEA começa a ir de dia, a CSN começa a emitir mais poluição à noite. Realmente. E nós estamos vivendo décadas de desespero. E o futuro de Volta Redonda é tenebroso. É tenebroso. E para isso, nós vamos mover, para a gente começar a atacar esse problema, mover a maior ação coletiva em relação a danos de poluição da história desse país aqui em Volta Redonda, onde cada trabalhador e cada cidadão e os cofres públicos serão indenizados pela CSN por todo o dano já causado. Sim. Porque nós queremos que ela resolva, que ela cumpra todas as taxas que os órgãos da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, que o Ministério do Meio Ambiente e que o INEA impõe a ela, sim, e ela vai pagar pelo dano já feito. Realmente. Porque, e junto com isso, nós temos que estar lado a lado, é uma prefeitura que não vai se abster das pautas dos trabalhadores, vai estar lado a lado, sim, e cada canto dessa cidade, se eu acho que cada morador de Volta Redonda deveria receber uma taxa de insalubridade, receber os 30%, 40% de salubridade só por viver em Volta Redonda nessa poluição, imagina quem trabalha lá dentro. Todo trabalhador de CSN tem que receber insalubridade, sim. Concordo. E nós vamos estar lado a lado do trabalhador nessa batalha e nós vamos recuperar os danos causados, se é possível recuperar esses danos causados pela CSN, e vamos garantir que ela nunca mais volte a emitir poluição e trate essa cidade com respeito. Certo, candidato? Então, como o senhor pretende incluir pessoas com PCD e com autismo em seu mandato? Como é a base do nosso programa, Gabriel, a gente acredita que as decisões, principalmente não só as decisões do bairro, como as decisões dos setores dentro da cidade, tem que ser tomado por aqueles que vivem aquela situação. Sim. E com todo o acompanhamento técnico e profissional possível. Então, a gente, tal como nós conversamos com todas as associações da cidade que nós tivemos contato, a gente acredita que não tem como o poder público tomar nenhuma decisão se as associações, e no caso eu tenho um grande amigo que é o Antônio da Cadecol, que é sobre a questão da acessibilidade da cidade, sobre a situação dos cadeirantes. A gente mantém bastante contato no sentido de discutir a situação da mobilidade urbana na cidade com uma Sim. perspectiva daquele que sofre. Porque no sistema capitalista, não é só na nossa cidade, a gente só é valorizado pelo que a gente pode produzir para o capital. Realmente. E ele não enxerga a gente como ser humano, nos enxerga como ferramentas. E quando a pessoa tem alguma deficiência, né, ou uma deficiência congênita, ou alguma coisa que já não é uma coisa crônica, ou alguma questão que ele adquiriu durante a vida, ele já é excluído automaticamente da força de trabalho. Já é tomado como alguém improdutivo, de uma forma errada. Preconceito. Exatamente, é preconceituoso, é tomado como e ele é invisibilizado.
Porque só tem alguma utilidade para o capitalismo aquele que produz. Realmente. Lucro para eles, né? E quem está em plenas condições de produzir, porque as pessoas com deficiência têm plenas condições de produzir. Realmente. Às vezes não ter mais condições de produzir fisicamente, mas pode produzir culturalmente, intelectualmente. Realmente. Né? Só que como a gente não tem a valorização, isso se agrava muito para o jovem e para o PCD da periferia. Sim. Né? Ele é completamente invisibilizado, porque as pessoas da periferia já são invisibilizadas. Imagina Sim. você é uma pessoa PCD da periferia. A gente não tem estrutura, nós temos escolas superlotadas. Por exemplo, nós temos a situação dos autistas. Nós temos escolas superlotadas, com salas superlotadas, professores que têm que lidar com 30, 40 alunos, sem profissionais capacitados e completamente orientados, e a função dele é dar um cuidado especial para o aluno que tem um PCD, para o aluno autista. Sim. Né? E como é que o professor ele vai numa sala com 30 alunos despender um tempo, por exemplo, para levar um aluno, acompanhar um aluno com PCD ao banheiro? Sim, é difícil. Com 30 alunos lá. Pode não usamos fazer bagunça, né? Exatamente. Não é a questão nem de fazer a bagunça, mas é o seguinte, para você fazer um acompanhamento, o aluno vai fazer bagunça, porque a criança, nós sabemos como é que é, mas você fazer um acompanhamento daquela sala de aula, tendo que se dobrar em várias outras funções, ou seja, nós temos que ter profissionais capacitados. Agora, o principal, que eu não vou tirar nenhum coelho da cartola, tirar nenhuma solução mágica para os problemas, é nós envolvermos junto à prefeitura todas as associações que envolvem a luta pelos PCDs na cidade, a Calecol, a Padem, e elas serem consultadas em conjunto com a prefeitura, a gente tentar estruturar uma cidade com acessibilidade. Realmente. E uma cidade que tem um olhar especial para o PCD, em especial, porque a gente sempre considera, a gente vê na sociedade uma sociedade dividida em classe. Porque nós temos os PCDs que fazem parte de uma classe, de um setor dentro da sociedade, que eles sofrem com preconceito, mas eles têm todas as condições, principalmente financeiras e estruturais, de levar uma vida normal, porque consegue pagar um profissional para acompanhar ele. É os melhores colégios que têm condição de fazer esse acompanhamento. Que nem Bill Gates. Hã? Que nem o Bill Gates. Que nem Bill Gates, exatamente. Olha, o Bill Gates é o homem mais rico do planeta. Ele teve todas as condições na sua infância para ele se igualar às pessoas que não tinham PCD no dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, né? E para a gente colocar esse princípio da isonomia em prática, nós precisamos levar essas mesmas condições para a periferia. Concordo. E a periferia tem que ser ouvida, e os PCDs da periferia têm que ser ouvidos especialmente. Porque até dentro da periferia as pessoas não entendem quais são as necessidades. Nós vamos em bairro na cidade, onde parece que o projeto do bairro é, por exemplo, você ter um poste no meio da calçada. Isso chega a ser... Um poste no meio da calçada. Então, em bairros novos, construções novas, que já vem com uma calçada com um poste no meio, que é impossível um cadeirante andar, por exemplo. Realmente. Nós vamos nas escolas, nos bairros superlotadas. A gente foi no Belmonte hoje, por exemplo, tem uma creche. Em frente à creche nós temos uma Colégio Estadual Paudalho, completamente abandonado. Onde nós chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. Onde nós poderíamos esvaziar alguns colégios, diminuir o número de pessoas na sala e a gente conseguir dar uma atenção especial ao jovem da periferia para você potencializar os seus talentos. E também o jovem da periferia que é PCD, que precisa de um atendimento especial, de um acompanhamento especial para desenvolver os seus talentos. Porque o jovem PCD, para um jovem que não é PCD, a diferença é você conseguir dar uma estrutura para que ele consiga acompanhar e que as diferenças sejam cada vez menores entre os dois. Né? Realmente. É isso. Certo, candidato. Candidato, sabemos que em anos o transporte público de Volta Redonda está muito precário, né? Como pretende melhorar isso? Olha, o transporte público de Volta Redonda é uma das coisas que a gente mais ouve em qualquer bairro que a gente vai, que não é um transporte seguro, não é um transporte confortável. Não é um transporte que o trabalhador tem o mínimo de segurança, saber que ele vai sair da tua casa, ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus e chegar no trabalho no horário certo. Ou seja, as pessoas acabam, dentro das suas possibilidades, quem tem condições, opta por ter um carro ou uma moto para andar em Volta Redonda, causando esse trânsito caótico que nós temos. Realmente. A gente discute a mobilidade urbana, que é algo muito amplo, que envolve, como nós já discutimos, os PCDs, né?
que envolve as nossas ciclovias, que envolve outros ramais de transporte, outras alternativas de transporte para a cidade, nós temos que discutir a questão do transporte público. Porque nós temos um caos de trânsito numa cidade minúscula, que é Volta Redonda, Certo. porque a gente não tem um transporte público de qualidade. A pessoa prefere se endividar, pegar um financiamento, se endividar e para 10 anos, para você ter o seu carrinho, para conseguir chegar no horário do trabalho e morrer nesse trânsito aí, do que pegar um ônibus, porque o cara não tem conforto, não tem segurança, o ônibus é superlotado, não sabe a hora que o ônibus vai passar. As mulheres que pegam o ônibus estão ali à mercê de sofrer diversos tipos de assédio dentro do ônibus, como a gente vê relatos aí na cidade. Difícil. Ou seja, não tem segurança, não tem conforto, não tem previsibilidade. Ou seja, o transporte público é o principal ataque que nós temos que fazer na questão da mobilidade urbana. Sim. Parar com essa ideia que mobilidade urbana é construir viaduto. Viaduto vai desafogar momentaneamente, mas a gente sabe que lá no futuro vai engarrafar tudo de novo. Realmente. Porque sem a resolução do transporte urbano não tem esse problema. E como proposta, nós trazemos, primeiramente, a municipalização das vias de ônibus. Das empresas de ônibus. E nós iremos fazer isso, primeiramente, não renovando essas licitações que estão vigorando agora. Certo. Não faremos novas licitações. Nós iremos gradativamente substituindo, conforme essas licitações vão acabando, substituindo essas linhas de ônibus por ônibus elétricos. Entendi. Pelos ônibus elétricos. No PAC do governo federal, já se tem linhas de crédito com juros subsidiados para comprar ônibus elétricos, só que os governantes não têm interesse em fazer isso, porque eles têm os interesses em grandes empresas de ônibus. Entendi. Que são grandes apoiadores das campanhas dele. Ou seja, eles falam que vão fazer isso e aquilo para o transporte público, mas quando chegam lá, chega o dono da empresa de ônibus e impõe para eles essas tarifas absurdas que nós temos em Volta Redonda. Né? Impõe a eles não ter uma licitação para ele ser substituído por outra empresa. E vou te falar, se eu pegar todo o estado do Rio de Janeiro, não adianta substituir a empresa. Se você substituir a empresa de ônibus, vai vir outra máfia para Volta Redonda. Como são as máfias de ônibus lá no Rio de Janeiro. Nós temos que pensar no transporte público de verdade. Nós pensamos isso em conexão com a nossa batalha, nossa pauta do meio ambiente, que é a gente aumentar a frota de ônibus elétricos. Certo. E pegar as dívidas dessas empresas de ônibus, e nós executarmos essas dívidas através dos ônibus que eles têm na cidade também. Entendi. A prefeitura incorporando essa linha de ônibus e substituindo elas aos poucos pelos ônibus elétricos. Entendi. Essa que é a nossa proposta para os ônibus. Agora, no transporte público, nós temos também, nós achamos que Volta Redonda tem que inovar, ela tem a capacidade de ter novos ramais de transporte. E nós temos que fazer uma discussão sobre transporte, sobre trilhos em Volta Redonda. Nós temos uma malha ferroviária riquíssima, mas que ela foi retirada do povo de Volta Redonda pela CSN e a MRS. Nós fomos usurpados de uma possibilidade de a gente ter um transporte sobre trilhos. Entendi. E nós temos a possibilidade de Volta Redonda, em estudo, da gente ter um VLT em Volta Redonda, ligando alguns bairros ao centro da cidade. Entendi. Que é um transporte sobre trilhos leve, né, que você não precisa de passar pela linha ferroviária que nós já temos na cidade, mas você passa acompanhando a via dos carros mesmo, mas é um metrô de superfície. Entendi. E fazer um convite às outras prefeituras, outros prefeitos que vão ser eleitos, a nós discutimos em conjunto uma interligação entre as cidades do sul fluminense por um trem utilizando a via da MRS. E para isso nós vamos ter que fazer uma batalha jurídica e popular política contra a MRS e a CSN para a gente reaver esse patrimônio da nossa região, que é a linha férrea. Certo, candidato. Candidato, tem uma muito polêmica que eu vou perguntar para você agora. Muitos partidos de esquerda, eles defendem isso, né? O senhor defende o aborto? Gabriel, é um tema polêmico, eu acho que a sociedade toma isso como um tema polêmico, mas eu não vejo polêmica. Entendi. Nesse tema. Para a gente, a discussão sobre o aborto, ela tem que sair da pauta moral e ela vem para a questão da saúde pública. Nós temos que discutir de forma técnica esse tema. Por exemplo, eu, pessoalmente, jamais pediria uma companheira minha abortar. Eu assumiria a minha responsabilidade. Só que não é uma decisão minha. Realmente. A decisão é da companheira. Se ela vai querer ou não ter aquele filho. Porque o aborto,
E aí, quando a gente faz a discussão junto ao povo e tal, a gente sabe que tem muito debate moral em cima disso, a gente faz uma discussão, companheira, companheiro, a sua filha, a sua vizinha, as pessoas que você se preocupam, ela vai abortar independente do que você acha ou não. As mulheres abortam. E abortam muito. E o que nós lutamos é para que a gente não tenha nossas filhas, nossas amigas, nossas irmãs morrendo em verdadeiros açougues de aborto, que nós temos não só na cidade, mas nós temos espalhados pelo Brasil inteiro, que não se prejudiquem a sua saúde e tenham sequela utilizando chás abortivos de uma forma ilegal, marginalizada. Sim. Por quê? A filha do rico, quando ela vai abortar, ela aborta e aborta nas melhores clínicas clandestinas de aborto que nós temos no país. Realmente, isso é Ou verdade. seja, abortar, as mulheres, se elas quiserem abortar, elas vão abortar. E sempre abortaram, sempre abortaram. O que a gente quer é que isso seja tratado como um assunto de saúde pública. Entendi. E que a filha do trabalhador, se ela decida que ela quer abortar, que ela faça isso de uma forma segura. Para a gente não perder essa vida tão preciosa e formada que nós temos, que por alguma situação da vida engravidou sem querer engravidar. Entendi. Então, a gente traz esse tema para uma pauta técnica, um plano de saúde, no qual a gente tem que parar de perder as nossas jovens e as nossas mulheres para as clínicas clandestinas, açougues que nós temos na periferia da cidade, para os chás abortivos, e que ela tem direito a um aborto seguro. Certo. E que a gente tenha um processo de educação sexual mais forte, sem moralismo, sem preconceito dentro das escolas, para a gente conseguir formar a nossa juventude de uma forma consciente e que evite ela ter um filho indesejado. Certo, candidato. Candidato, então, o senhor vinha falando de educação, né? Quais são os planos para a educação de Volta Redonda? Os planos para a educação de Volta Redonda, primeiramente, a gente vai se basear somente você dando uma andada em alguns bairros, coisas que os políticos não fazem. E não é só andar para pedir voto, mas olhar a situação que as pessoas estão vivendo. Sim. Você já chega às conclusões principais da educação. Que nós temos estruturas ociosas, sim, aos montes em Volta Redonda, estruturas educacionais, que foram lindos projetos maravilhosos de colégios que foram abandonados. E vários deles pelos governos estaduais sucessivos que foram abandonando e levando a gente a um caos de segurança pública na periferia do Rio de Janeiro. Certo. Nós precisamos, primeiramente, aumentar essas estruturas educacionais. Nós precisamos pagar o piso nacional aos professores. Nós precisamos dar todos os direitos, que esses direitos não são regalias, o professor. Regalia é o que esses políticos recebem, o que esses juízes recebem, o que os promotores recebem, né? O que esses políticos de Brasília recebem. Isso é regalia. Realmente. O professor tem direito, e é o direito de ter um terço da sua carga semanal dedicada a você programar um projeto educacional pedagógico para os seus alunos. Sim. Que o professor tenha direito a um salário digno. E nós acreditamos que o professor tem que ter o maior salário dentro da nossa sociedade, porque é o trabalho mais importante, que é formar a nossa juventude, realmente, que é o futuro do nosso país, e não é o futuro de forma genérica. Se o nosso país vai largar de ser o fazendão que é hoje, que é o que nós estamos defendendo, que para de ser esse fazendão, que só serve para o agronegócio e para a exploração predatória de minério, sim, nós precisamos desenvolver tecnologia. Quem vai desenvolver tecnologia são os nossos jovens. Realmente. São os nossos jovens. O povo trabalhador. Os filhos do povo trabalhador, exatamente. E nós precisamos, primeiramente, não ter nenhuma sala de aula em Volta Redonda com mais de 12 alunos. Cada professor vai ter apenas 12 alunos na sua sala para ele conseguir dar a atenção necessária e especial para cada aluno, para potencializar o seu talento e que ele consiga fazer um acompanhamento pedagógico desse aluno, não só dentro da sala de aula, sim, através da implementação do ensino integral, que nós defendemos implementar o ensino integral em Volta Redonda, mas não é um ensino integral para você ficar à toa na escola, é ele incorporado com atividades culturais, formação em arte, formação em cultura, sim, capoeira, esporte dentro da cidade, porque ele tem o dia dele todo ocupado. Sim, realmente. Né? Mas sem sobrecarregar o professor. O professor, quando você vai ouvir o professor, ele enxerga como uma das dificuldades que se tem dentro da escola, especialmente nas escolas da periferia, onde estuda o filho do trabalhador, é a falta de democracia dentro da escola. Dentro de uma escola, quem manda é o diretor. Agora, o diretor ele não é eleito
pela comunidade, escolhido pelos professores. Ele é uma indicação política, é um cargo de confiança. Entendi. Ou seja, se o diretor, que é o principal responsável para aquela escola, enxerga que aquela escola precisa de melhorias, que aquela escola não está apresentando condições e uma estrutura adequada para dar o melhor ensino para aquelas crianças, ele não pode reclamar. Que se ele reclamar, ele é retirado do cargo e coloca no outro. É um verdadeiro absurdo. Ou seja, nós temos uma lei da mordaça dentro das nossas escolas. E nós defendemos uma liberdade ao professor, para o professor falar sobre a situação da educação. Liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, porque quem vai dizer o que, de fato, para a gente ter uma educação de qualidade para os nossos jovens, quem tem a capacidade de dizer isso, que é necessário na nossa sociedade fazer, são os professores. Se os professores não tiverem direito de falar, com medo de ser punido, sofrer uma represália ou ser perseguido, nós estamos lascados. Realmente, estamos lascados. Nós estamos lascados. Porque hoje o poder público ele prefere jogar a população contra o professor. Realmente. E o sentimento da população é honesto, que, tá vendo que a criança vai para a escola, fica o dia inteiro na escola. E quando ela volta, ela não está aprendendo nada, ele vai botar a culpa no professor que está ensinando direito. Mas a realidade é impossível você ensinar um aluno numa sala de 40 alunos. É impossível um professor ensinar um aluno, sendo que ele vai trabalhar, matar um leão por dia, e ele não tem certeza nem se ele vai ter comida para botar na geladeira. Realmente. Se ele vai conseguir pagar o seu aluguel. Como é que o professor vai ter a tranquilidade para fazer um trabalho tão precioso, para a gente tão minucioso, científico, que é você cuidar do futuro e da educação de um aluno, entender qual que é a realidade, de onde que ele vem, qual que é a situação da família dele, qual que é a história daquela pessoa, o que essa criança faz no bairro, né? Que a gente precisa de todas essas informações para entender aquele aluno e ter um projeto pedagógico para ele ter uma perspectiva em conseguir enxergar um mundo novo. Sim. Que é vetado para o jovem da periferia, que ele só enxerga ser uma mão de obra barata ou entrar para o tráfico de drogas. Entendi, candidato. Candidato, qual seria seu plano para o funcionário público de Volta Redonda? Eu, como funcionário público, né, funcionário do SAI, sim, eu tenho um entendimento sobre o funcionalismo público que diverge muito, às vezes até da perspectiva que o próprio funcionário público tem de si mesmo, e quanto mais da forma como a população vê o funcionário público. O funcionalismo é o principal investimento que qualquer governo sério tem que fazer na sua população. Por quê? Na hora que o trabalhador, que o jovem, que o idoso mais precisam, quem vai fazer o primeiro atendimento, quem vai fazer o acompanhamento e quem vai tentar solucionar o problema da nossa classe são os funcionários públicos. Realmente. Ou seja, eles têm que ter um investimento massivo, não só em melhores condições de trabalho, que nós necessitamos. Eu acho que tem que pagar um PCCS digno, que o prefeito hoje se recusa a pagar, mesmo com ordem judicial. É difícil. Para ele pagar. A justiça já determinou que ele tem que pagar, ele se recusa a pagar o PCCS para os funcionários públicos de Volta Redonda. Porque o PCCS é um plano de cargos e carreira. Entendi. Né? E salário. Que ele apresenta uma perspectiva para o funcionário público de um projeto de vida atrelado a um projeto de cidade. O cara vê, ele entra no serviço, já sei que daqui 30, 40 anos eu vou estar recebendo tanto. Entendi. Que eu tenho que a cidade, que a população de Volta Redonda tem um projeto de carreira para mim, para eu ter um projeto de carreira dedicado à cidade de Volta Redonda. Esses professores também querem, né? Os professores também querem, porque é impossível um funcionário público. Um funcionário público ele tem que entender um bairro, ele tem que entender a cidade, ele tem que ter um projeto de formação conectado às necessidades da classe trabalhadora de Volta Redonda. Como é que ele vai fazer isso com as condições que essa prefeitura apresenta ao funcionário público? Volta Redonda é conhecida na região como um repelente de funcionário público. Ninguém quer fazer. Não tem concurso. Quando tem, os concursos são nebulosos e muito difíceis de entrar. Sim. Quem está dentro da prefeitura quer sair, procurar um concurso para fora, porque a base do salário de todo mundo é o salário mínimo. Ou seja, qualquer prefeitura aqui da região apresenta condições de trabalho melhores que a região de Volta, que a prefeitura de Volta Redonda. Ou seja, aos poucos nós vamos perdendo os nossos bons profissionais de serviço público. E aí eu faço uma pergunta, Gabriel, que pergunta que eu faço para todo mundo. Por que o rico tem condição de ter funcionários
de ter profissionais extremamente bem remunerados e qualificados a serviço dele todos os dias e o trabalhador não tem. Isso é errado. Por que que o funcionário público da saúde, da educação, do saneamento básico, que vai tratar e vai cuidar dos problemas da nossa classe trabalhadora na periferia, ele tem que ser tão humilhado e viver em condições tão indignas de trabalho como em Volta Redonda? Por que que uma prestação de serviço digna só é acessível a quem mora no centro da cidade? Só é acessível a quem é rico, só é acessível a quem é empresário, só é acessível a todos esses outros candidatos que tem aí, que estão aí na cidade, que são candidatos, você vai ver a declaração de bens dele, todos eles estão quase na casa do milhão. Realmente. Ou seja, tem condição de pagar um médico particular, escola particular para o filho, creche particular para o bebê, tem condição de pagar tudo particular os melhores profissionais da rede privada. Concordo. Por que o trabalhador que depende do serviço público não pode ter profissionais qualificados e bem remunerados a serviço dele? Isso é errado. Por que eles não podem ter um projeto de carreira? Só quem precisa da saúde e da educação pública sabe o drama que é você ter um trabalho de acompanhamento profissional descontinuado. No bairro, por exemplo, o médico que acompanha, já entende a situação daquela família, já tem todo o entendimento do histórico clínico daquele paciente, aí do nada ele recebe uma proposta um pouquinho melhor de outro lugar, o médico vai lá e sai na hora, porque ele não tem perspectiva aqui em Volta Redonda, e isso não acontece só com o médico, acontece com o professor, com o enfermeiro, e aí você tem um trabalho tão precioso na periferia, abandonado. Por quê? Porque a prefeitura não dá condições dignas de trabalho para o funcionário público. E a primeira proposta que vier para ele vai sair. E quem prejudica no final é a gente. E o povo. Exatamente, o povo. Porque se prejudica a gente, que é o povo que precisa do serviço público. Realmente, candidato. Candidato, qual o seu plano para a economia de Volta Redonda? Nós vemos na campanha vários planos mirabolantes de economia e de atração de empregos para a cidade. Nós vimos isso nas últimas eleições. E nós vemos o tipo de emprego que essa gente, né, que virou na nossa cidade, empresário, gente com cabeça empresarial que não entende nada da necessidade do trabalhador. Sim. Né, cabeça de patrão. Os empregos que eles trazem para Volta Redonda são empregos de péssimas condições de qualificação. Isso é verdade. São empregos com péssimos salários. Realmente. São empregos que não apresentam perspectiva alguma para a nossa juventude de futuro. Concordo. Perguntar para você, Gabriel. Você conhece a Utility, por exemplo, essa empresa de telemarketing que o governo Samuca, por exemplo, trouxe para Volta Redonda? Sim, conheço. Então, nenhum jovem fica mais de 6 meses naquela empresa. E sai completamente traumatizado de lá. Mas não é só essa empresa do Samuca também. Tem várias empresas de telemarketing que são ruins. Não, sim, exatamente. Exatamente isso. Várias empresas de telemarketing são ruins, nós sabemos disso. E é esse tipo de empresa, por exemplo, que os outros candidatos defendem que tragam para a cidade. Empresas com péssima qualidade de trabalho, que não apresentam perspectiva na juventude e baixo salário, rebaixando as condições de salário da nossa cidade. E quando a gente fala em rebaixamento de condições de trabalho, nós temos que falar da CSN. Realmente. Nós temos que falar da CSN. Por quê? Não, no governo Neto, é assim, no governo anterior e vários outros governos, nós temos uma prefeitura que é completamente passiva aos interesses da CSN. Ela faz o que quer e o que não quer com a nossa cidade. Entendi. E a gente sofre com péssimas condições de trabalho, nós sofremos com a poluição, nível de poluição altíssima, nós vivemos com um aprisionamento de terras que poderiam ser produtivas na cidade nas mãos da CSN. Então, nós temos um eixo, primeiro, na nossa campanha. Nós temos que valorizar o trabalho que nós já temos em Volta Redonda e manter o máximo da riqueza gerada em Volta Redonda na nossa cidade. Porque é uma riqueza gerada pelo povo trabalhador, gerada pela periferia, ralando lá dentro daquela usina, ralando nas empresas dessa cidade, e essa riqueza ela vai para fora da cidade. Essa riqueza vai lá para a Bolsa de Valores. Verdade. E essa riqueza vai ficar em Volta Redonda através de quê? Não só impostos, mas nós precisamos de uma prefeitura ativa na briga pelo salário do trabalhador. Correto, candidato. E um compromisso que nós temos é esse. Todo sindicato, que for um sindicato que se apresente de forma combativa, numa defesa intransigente da causa do trabalhador, se o sindicato vai botar um caminhão lá numa campanha salarial, a prefeitura vai botar 2. Certo, candidato. Porque é de suma importância para a prefeitura para Volta Redonda, e tem que ser uma prioridade da prefeitura de Volta Redonda, nós mantemos os salários de Volta Redonda altos e mantemos esse dinheiro gerado em Volta Redonda, girando em Volta Redonda. Correto, candidato.
Candidato, então, você falou suas propostas para a Volta Redonda, faça suas considerações finais. Gabriel, primeiro, novamente agradecer esse espaço. Eu acho que foi um espaço muito importante. Gostei muito Sim, da conversa, da entrevista, uma conversa aberta, onde a gente discute os problemas a fundo da nossa cidade e sem a superficialidade que a gente vê aí. E é uma pena que nós não temos mais espaço democrático desse jeito, porque nós fomos boicotados do debate, né? sim, Os dois únicos trabalhadores que bate cartão, que pega ônibus e que enfrenta o dia a dia da periferia como todo trabalhador não estão no debate. No debate só estão os bilionários, né? No debate do dia 3. Entramos com uma representação da Justiça para participar e estamos aguardando a resposta para que a gente quer estar nesse debate, a gente quer apresentar as propostas. as nossas propostas e o nosso programa de governo e debater isso em frente aos outros candidatos no dia 3 de outubro. E, trabalhador, no dia 6 de outubro, nesse domingo, 16 é o voto da rebelião da periferia. 16 é o voto que para entregar o poder na mão do trabalhador através dos nossos conselhos populares. Mostra a sua revolta com esse governo dos ricos e poderosos, esse governo que só prioriza o centro da cidade e abandona a nossa periferia no dia 6 de outubro, no domingo. Seu voto é muito importante e é muito importante para a gente acabar com essa politicagem de 4 anos e entregar o poder na mão do trabalhador, e apenas o PSTU está trazendo essa proposta. No dia 6 de outubro, vote 16. Certo, candidato? Lá vem o Michael, 16, para prefeito ficar junto com vocês. É juventude, é união, trabalhador, agora chegou tua vez. O jovem Michael é o que precisamos pra nossa cidade respirar felicidade. Trabalhador, você vai ver, é Michael 16, é Michael 16, é Michael 16, é Michael 16. É contra a opressão e a ganância, é um homem que luta por independência. Conselho Popular, é o povo no poder. É Michael 16, é Michael 16. Para prefeito, é Michael 16, é Michael 16, é Michael 16. Socialista, revolucionário, trabalhador amigo, sempre perto de você. Trabalhador, chegou a tua vez. É Michael 16, é Michael 16. Para prefeito, é Michael 16, é Michael 16, é Michael 16, é Michael 16.